O Banco Central sinalizou que vai ser mais conservador com juros em 2022 e 2023. As taxas devem ficar em um patamar superior a 11,75% ao ano por um período maior, já que o Banco Central se comprometeu a levar as expectativas para a inflação para a meta. Além disso, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, sinalizou que vai aumentar os juros 3 vezes ao longo de 2022. Isso significa mais pressão para o câmbio no Brasil. Além disso, pesquisa mensal de serviços mostrou uma desaceleração do setor acima do esperado pelo mercado. Sobre esses e outros assuntos, eu converso com Alexandre Almeida, economista da CM Capital Market. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder conversar com vocês. Prazer é nosso. Alexandre, vamos lá direto ao ponto. O que você entendeu ali dos comunicados do Banco Central na ata do Copom e no relatório trimestral de inflação? A gente vai ter mais juros por mais tempo no Brasil, quer dizer, taxas maiores. O que você está esperando? Vale dizer, né, que a gente teve aí uma sucessão de relatórios relevantes. Tivemos a decisão de política monetária na semana passada, com um comunicado que veio trazendo um patamar, né, de discurso mais contracionista do que o mercado estava esperando, tá? Principalmente no que diz respeito à ancoragem da inflação. O que isso significa? O mercado está precificando cada vez mais uma inflação mais elevada para 2022. Isso significa que, para trazer essas expectativas de inflação para a meta de 3,5% no ano que vem, ele precisará ser mais incisivo quanto à política monetária. Portanto, ele deixou, né, sinalizado um novo aumento de 150 pontos base no início de fevereiro, que levaria a Selic para 10,75%, mas ele deve continuar com esses ajustes de movimento de alta na Selic, porém com menos intensidade nas reuniões subsequentes. Então, aqui na Semicapital, a gente projeta que o Banco Central fará mais 3 aumentos. Um de 150, como eu mencionei em fevereiro, né, levando a Selic a 10,75, um de 50, um de 75, um de 100 pontos base, que vai levar a Selic a 11,75, e um último ajuste de 50 pontos base, que vai fechar esse ciclo de aperto monetário em 12,25. Eu acho que a expectativa desse movimento mais contracionista do Banco Central é, sobretudo, trazer um controle mais forte da inflação, que esse ano, inclusive, vai terminar 2021 com 2 dígitos, com o presidente do Banco Central tendo que escrever a cartinha para o Ministério da Economia, justificando porque ele não conseguiu entregar uma inflação dentro da meta, né, dentro do horizonte de meta, que vai desde o centro até o seu limite superior e inferior. Limite superior hoje em 5,25, limite inferior hoje em 3,25, se não me engano, tá? Mas o que coloca a pressão nessa condição de política monetária mais agressiva é justamente essa dualidade. Por quê? Porque com um patamar de juros mais elevado, isso tende a trazer menos incentivo para a atividade econômica. Inclusive, essa foi a justificativa para a redução da Selic ao longo de 2020. Estávamos vivendo, né, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, vivendo um patamar pandêmico extremamente grave. Vimos lockdown não só no Brasil, mas no mundo inteiro afetar a atividade econômica, né? Então, o mundo inteiro apresentou níveis diferentes de recessão em 2020, durante o ano da pandemia, e uma política feita foi justamente uma flexibilização da política monetária, né? Para um patamar estimulativo, ou seja, reduzir a taxa de juros para incentivar níveis de crédito e, consequentemente, níveis de consumo. Agora a gente está vendo a... Deixa eu te interromper um segundo. Bom, vocês têm uma previsão, então, de 12,25 da Selic no ano que vem. Essa taxa perduraria até quando? Essa taxa deve perdurar até... Oi, perdão? Quando é que vocês esperam uma mudança do Banco Central, né? Quando é que o Banco Central iniciaria a redução dessa taxa? Sobretudo em meados, principalmente a partir do segundo semestre de 2023. Isso levando em consideração
que esse patamar de juros é suficiente para trazer uma ancoragem para o patamar de inflação. Porque, note, o mercado ele já projeta elevações subsequentes da Selic, porém, cada vez mais, isso o próprio relatório Focus do Banco Central mostra, as expectativas do mercado para a inflação em 2022, perdão, já começam a ficar marginalmente acima do teto de inflação, que ano que vem já não é mais 5,25, será 5%. Então, o Sim. relatório Focus dessa segunda-feira, que foi divulgado, já está marginalmente acima disso. E o relatório trimestral de inflação, apesar de ainda considerar uma expectativa de 4,7 para a inflação esperada para o ano que vem, ainda assim é um patamar muito próximo dessa meta de inflação. Então, respondendo sua pergunta, a gente espera que, caso haja algum início de redução dessa taxa de juros, ela deve se iniciar principalmente a partir do segundo semestre de 2023, tá certo? Entendi. Agora, diante desse contexto, então, de juros mais altos por mais tempo, o que vocês estão projetando para o PIB, né? Já que uma alta de juros significativa, como o Banco Central chama, né, de contracionista, que vai afetar o PIB, afetar o nível de atividade, como é que isso vai afetar o PIB? E, trazendo mais um ponto dentro dessa análise de PIB, um PIB... uma possível estagnação da economia ou uma recessão pode ajudar nesse processo de desinflação? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, a gente está vendo uma frustração muito grande, né, quanto à recuperação da atividade econômica em 2021. Então, se a gente for parar para pensar, 2020, a economia brasileira se contraiu 4,1%. Em tese, porque nós estávamos com uma base menor, 2021 deveria apresentar um nível de recuperação maior do que está apresentando agora. Então, o primeiro trimestre apresentou um crescimento relevante, principalmente por conta do setor agropecuário. O segundo e o terceiro trimestre apresentaram uma frustração bastante grande, e os dados preliminares de serviços, indústria, varejo, desse primeiro mês do último trimestre do ano, também começam a apresentar resultados negativos. E o que isso nos dá de pista para o ano que vem? Isso levando em consideração já esse patamar de juros bastante elevado, que joga na contramão de um estímulo monetário, de um estímulo para a atividade econômica. Tá? Então, a gente está projetando para o ano que vem um crescimento de 0,46%, que é um crescimento muito baixo, tá? E para esse ano, a gente deve continuar a ver algumas surpresas negativas para esse finalzinho de ano, 2021. E para o ano que vem, se nós estivermos errados, podemos entrar nesse patamar recessivo, tá certo? Em que, inclusive, o mercado já começa a colocar cada vez mais no radar. E, poxa, qual seria a influência desse patamar recessivo na inflação? O que aconteceria é principalmente uma redução dos preços de serviços, tá? Mas grande parte da inflação que nós vemos hoje, ela não está atribuída necessariamente a serviços, e sim a preços administrados. Então a gente vê muito dramaticamente, né, preço de combustíveis subir desde o começo desse ano. Temos pressões por gás de botijão também, que envolve essa commodity do petróleo, né, que vai ser o gás do que é feito de petróleo. Temos pressões também por conta de energia elétrica, né? Hoje nós temos um nível de reservatório preocupante, né, para 2022. Isso deve influenciar também o nível de tarifa que vai ser cobrado e reajustado para o ano que vem. Então, note que não necessariamente uma contração na atividade econômica ela vai trazer um alívio esperado para a inflação. E mesmo se ela trouxesse, ela traria por motivos errados. Por quê? Porque com uma queda na atividade econômica, você vai estar reduzindo basicamente a parte da inflação que ela está correlacionada com o crescimento da economia brasileira. Então, ok, você teria uma redução da inflação de serviços, de bens duráveis, de comércio, de bens que você compra no seu dia a dia, mas a um custo ruim, que é uma diminuição do aquecimento da atividade econômica brasileira. Você trouxe Mesmo um assim, ela excelente... seria insuficiente para trazer a um patamar menor a pressão que esses componentes administrados têm trazido para a inflação. Você trouxe um excelente ponto, então.
Então significa dizer, vamos tentar simplificar isso para quem nos assiste. Significa que os preços administrados são o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha, que são reajustados ali com alguma influência do governo, né? A Petrobras leva em consideração na hora de reajustar o seu preço, o preço dos combustíveis e do gás, o valor do dólar, que não deu trégua para a gente nesses últimos anos. Então, enquanto o dólar subiu, o preço dos combustíveis subiu. E é uma decisão de governo, e não uma decisão que é influenciada pela política monetária. Então, não são os juros que fazem efeito na redução desse preço. Ano que vem, 2022, ano de eleição, historicamente a gente tem volatilidade, quer dizer, aumento no preço do dólar em ano de eleição. Então significa dizer que ano que vem a inflação vai ser pressionada mais uma vez por combustíveis, né, gasolina, gás de cozinha, diante do aumento do preço do dólar, diante das incertezas eleitorais? Sim, nosso cenário abrange isso. Ano de eleição, principalmente no ano que tende a trazer um pouco mais de polaridade, tende a trazer muita volatilidade para o dólar, que acaba, consequentemente, trazendo essa volatilidade nos preços, né, no dólar e, consequentemente, nos preços administrados, como você bem falou, que são reajustados por agências reguladoras ou por empresas estatais, no caso, a Petrobras. Então, os combustíveis, gasolina, diesel, o GLP, né, o gás de cozinha, que seria o gás liquefeito de petróleo, no caso, né, a sigla, eles são reajustados por dois fatores fundamentais. O primeiro deles é o preço da commodity internacional, e esse preço da commodity internacional ela é dolarizada. Então, um aumento no preço do petróleo ou uma depreciação do real frente ao dólar influenciam diretamente no preço desses componentes, que pesam cada vez mais no bolso do brasileiro, tá certo? Então, com uma volatilidade maior no cenário para o ano que vem, principalmente que é um ano eleitoral, trazendo mais risco de mercado, a ideia é que isso tem um impacto negativo no real frente ao dólar, né, que deve continuar apresentando muita volatilidade frente à moeda dos Estados Unidos e, consequentemente, trazendo um panorama negativo, né, para essas expectativas de preços administrados, que seriam combustíveis, energia elétrica, o gás de cozinha, tá certo? Então, a perspectiva é essa, e ok, um patamar contracionista, né, de atividade econômica, ou seja, uma recessão, uma queda do PIB, traria algum alívio para a inflação? Sim, mas ela traria uma queda na inflação numa qualidade boa da inflação, né? Porque quando a inflação de serviços ela começa a apresentar uma elevação, ela está significando que, olha, a demanda por bens e serviços da economia ela está se elevando a ponto de que os preços estão subindo. Claro que existe uma preocupação quanto ao nível de crescimento dessa inflação, mas levando em consideração o patamar inflacionário hoje, que é brutalmente justificado por componentes administrados e que a política monetária não necessariamente tem efeito, é preocupante ver como que uma queda no PIB influenciaria negativamente, né, a qualidade da inflação corrente do brasileiro, que hoje cada vez mais tem menos dinheiro para gastar com bens e serviços. Por quê? O brasileiro hoje vê a sua renda sendo comprometida cada vez mais por componentes básicos. Ele precisa colocar alimento na mesa, que seriam os preços de alimentos, né, que não é um componente administrado, mas que apresenta uma volatilidade muito grande ao longo do ano. Ele precisa de energia elétrica para sobreviver, ele precisa de gás de cozinha para cozinhar, ele precisa de combustível para o carro dele, para ele ir para o trabalho, tá certo? Combustível esse que também vai influenciar em preços de transporte público, né? No final de ano que estamos, normalmente os contratos são reajustados, né, por alteração de preço de combustível por conta das empresas contratantes, então possivelmente teremos ajuste também no início do ano que vem de transporte público, eu digo principalmente ônibus, que acaba sofrendo um pouco mais com o preço de combustíveis nesse quesito. Então, o brasileiro acaba perdendo uma parte significativa da sua renda com produtos de subsistência e não consegue gastar o que excede da sua renda com serviços, com bens para si próprio. Isso é muito ruim para a economia. Sim, então, assim, resumindo, está tudo interligado, né? O reajuste no preço dos combustíveis afeta o preço das passagens, que encarece serviços, o preço do dólar afeta
commodities, que afetam custos no Brasil, que aumentam o preço de energia, e tudo isso vai afetando a inflação e afetando e corroendo a renda das famílias, dos brasileiros, né? Então significa dizer que 2022 vai ser um ano desafiador. E eu queria te perguntar uma coisa: o mercado já passa a analisar pesquisas eleitorais, está acompanhando isso com lupa a partir de agora, para tentar entender os cenários e como isso vai afetar os mercados no próximo ano? Esse processo já começou? Quer dizer, as eleições já estão na pauta do mercado? Já faz um tempo, né, que as pesquisas eleitorais estão sendo divulgadas, mas é muito interessante essa movimentação, porque muitos arranjos ainda estão sendo feitos, as chapas ainda estão sendo montadas. Então, apesar do mercado se debruçar com preocupação, né, e com afinco sobre esses desdobramentos desde já, eu acho que uma boa parte dessa preocupação ainda não está em preço de mercado e pode ser influenciado principalmente nos primeiros meses aí de 2022, quando tiver um pouco mais de clareza quanto às chapas, né, que vão efetivamente disputar as eleições. E claro, ano que vem, né, as pesquisas que forem divulgadas, elas vão ter um rigor a mais, né, de controle do próprio TSE. Então, a gente vai ter uma transparência muito grande para ver o que está no perfil amostral de cada pesquisa, como que é a qualidade por ela feita pelos vários institutos. Então, eu acredito que apesar das pesquisas serem divulgadas com bastante frequência nas últimas semanas, uma boa parte desse risco político ainda não está efetivamente precificado no mercado, que, entretanto, observa com muita atenção todas essas pesquisas. Como é que você está vendo esse debate sobre terceira via no Brasil? Nunca aconteceu, né? A gente sempre teve eleições polarizadas. Há espaço para uma terceira via? Como é que vocês estão analisando isso? Olha, a gente está muito incipiente nesse tipo de análise e, à medida que a gente for vendo um desenho das próprias pesquisas que indiquem um crescimento relevante de uma terceira via, a gente vai acabar elaborando um cenário para esse tipo de comportamento, mas no momento a gente não tem nenhuma análise para essa terceira via. Bom, e das propostas dos candidatos já postos, né? A gente tem Lula e Bolsonaro. Há preocupações com eventuais conduções de política econômica, de política monetária? Como é que estão essas avaliações? Ou elas ainda são preliminares porque não existem ainda programas de governo? Eu acredito que elas são muito preliminares ainda, eu acho que ainda está tudo muito incipiente para ter uma sensibilidade quanto a isso. Então, acho que realmente nos primeiros meses de 2022, quando as chapas se formarem, quando tivermos um desenho melhor do que se pretende fazer, né, com cada proposta, a gente vai ter um desenho mais detalhado da intenção de cada chapa. Eu queria concluir a nossa entrevista fazendo uma pergunta um pouco provocativa. 2022 é um ano de inflação alta, juros altos, PIB baixo ou recessão, volatilidade cambial que vai afetar preços e ativos. E a gente sabe que, historicamente, o Congresso Nacional não costuma debater reformas importantes para o país. 2022 é um ano perdido? Eu não acredito que é um ano perdido, porque se fosse perdido, ficaria tudo no 0 a 0. Eu acredito que é um ano muito desafiador, tá? Não vai ser um ano fácil, né? Por tudo isso que você falou, estamos enfrentando aí uma possibilidade de recessão para o ano que vem. A gente não projeta isso, a gente ainda está projetando um crescimento marginal, mas ainda assim um crescimento. Estamos enfrentando aí uma elevação substancial da taxa de juros, que acaba trazendo uma perspectiva de desincentivo, né, para a atividade econômica. A gente deve ver uma redução significativa da inflação, mas ela deve permanecer acima da meta, então, portanto, ainda uma inflação elevada e muita volatilidade no dólar. Agora, claro, esse tipo de comportamento de mercado, ele representa dois fatores. O primeiro deles é a leitura simples, né, de que, poxa, tudo isso representa um cenário muito ruim para a atividade econômica brasileira. Mas tudo isso também acaba configurando oportunidade para os agentes de mercado que sabem se posicionar frente a esse cenário.
Então, estamos vendo aí, por exemplo, uma elevação de taxa de juros. Poxa, se no ano passado, por exemplo, alguns tipos de papéis de renda fixa se tornavam menos atrativos com uma taxa mais baixa, hoje, com esse patamar de juros, eles já se tornam um pouco mais atrativos, certo? Mesmo com papéis vinculados à inflação. Então, esse tipo de cenário também acaba apresentando oportunidades para a população. Então, é um cenário desafiador, vai ser um ano desafiador, mas ainda assim que apresenta algumas oportunidades e que nos proporcionará, né, a decisão de eleger tanto um novo presidente, né, mas não podemos esquecer que também elegeremos um legislativo novo, né, que renovará 100% do Congresso, da Câmara dos Deputados, um terço do Senado, e isso é muito relevante também. Ótimo. Alexandre, obrigado pela sua atenção e conte sempre com a gente. Volte sempre para novas conversas. Perfeito, adorei conversar e nossas portas aqui da Semi Capital estão sempre abertas para vocês. Obrigado. E você que nos assiste, continue acompanhando todas as notícias do país em oantagonista.com. Obrigado e até a próxima.